Boa tarde a todos. Maravilha, né? De evento, todos nós vivendo essa oportunidade de atravessarmos essa estrada de Damasco, né, professor? Nós vamos fazer uma breve apresentação do que é a nossa ONG Caminho do Bem. Nós fazemos parte do Grupo Espírita Maria Dolores e da ONG Caminho do Bem. Então, a ONG Caminho do Bem, ela nasceu já desde 2012, que nós somos um grupo, na sua maioria, médicos. E aí nós vimos a possibilidade de fazermos algumas ações que começaram nos interiores, onde nós fazemos caravanas a cada 2 meses. Até hoje nós mantemos isso. E, desde lá, nós vimos que, na verdade, a gente precisava fazer algo mais. Não só ações pontuais a cada 2 meses, indo tentar ajudar de alguma forma esses amigos. A gente sabe que a saúde pública do nosso país é algo que realmente precisa, principalmente na parte de especialidades médicas, mas a gente sentiu que precisávamos fazer algo mais, como espíritas, né, como cristãos, e todos tendo uma consciência do que cada um, na sua especialidade, poderia fazer. E aí nasce a ONG Caminho do Bem. Nós temos como missão a promoção da saúde integral em seus mais diversos aspectos a todas as famílias em situação de vulnerabilidade. Como missão, estimular em cada ser humano a busca da saúde física, mental, social e espiritual, proporcionando o aprendizado, o plantio da semente do amor, do respeito ao próximo, da ética e da moral. E como visão, respeito, valores, respeito, transparência, espiritualidade, educação, saúde, verdade e sustentabilidade. Então, nós estamos localizados dentro de um contexto ali no Pina. Isso já mudou um pouquinho, né? Que hoje a gente não tem mais essa área do Aeroclube, hoje já é um grande complexo, mas nós somos uma casinha muito pequenininha, situada nessa localidade, tá? Ali nessa área do Pina. Fica o Grupo Espírita Maria Dolores, e no Grupo Espírita Maria Dolores nós também funcionamos a ONG Caminho do Bem, né? E aí tem já dentro desse contexto. São alguns trabalhos, alguns projetos que ocorrem dentro da nossa ONG, né? São vários programas que nós realizamos, a gente rapidamente vai falar para vocês. O projeto Amor ao Próximo, onde nós fazemos entregas todas terças e quintas de quentinhas, de lençóis, toalhas, materiais de higiene para aqueles moradores que ficam nas ruas, né? Então, é um trabalho e esse trabalho Amor ao Próximo foi muito significante na época da pandemia, né? Onde nós não paramos de fazer esse trabalho. Então, são mais de 200 quentinhas entregues toda semana. O projeto Sonho Grande, que é um projeto que envolve três projetos: o projeto de empreendedorismo para crianças, o projeto de apoio escolar e o projeto de música para o bem, né? São vários aspectos importantíssimos desse projeto. As nossas caravanas, que nós mantemos até hoje, visitamos centros espíritas nas mais diversas cidades dos interiores. Então, a cada 2 meses nós vamos e levamos lá várias doações, onde visitamos famílias em grande vulnerabilidade. Há um atendimento de mais de 200 pessoas, porque a gente reúne grupos de colegas de especialidades, tanto médicos, psicólogos, e lá nós estamos atuando. O projeto Carizero, que ocorre na nossa ONG, é um projeto muito importante, porque não é uma demanda espontânea. São 120 crianças que a ONG dá assistência e os seus familiares. Então, essas crianças elas são trazidas, né, fazem parte da ONG, e lá, dentro de um consultório de odontologia, com 11 dentistas voluntários, eles fazem toda uma parte de profilaxia,
tem ortodontia, a gente já faz a parte de próteses, e essas crianças hoje a gente tem a alegria de termos crianças que começaram pequenininhas, hoje já são adolescentes e não tiveram cárie na vida. Então funciona com um regime como se fosse um consultório que a gente leva os nossos filhos mesmo, né? A cada 3 meses eles são chamados e são convidados, tanto as crianças quanto os adultos, os pais. Então, devolver sorrisos, isso já ocorre no Care Zero. Nós temos também esse projeto maravilhoso, que é a Música do Bem, onde crianças elas são estimuladas desde são vários instrumentos, né, musicais, violões, teclados, percussão e uma coisa maravilhosa, que são 5 crianças no projeto que são inclusivos. Então os pais descobriram que essas crianças, elas desenvolveram, um deles em especial, o Rafael, ele se identificou com vários instrumentos, e a mãe disse que a repercussão na escola tem sido de mais atenção, ele mais tranquilo, exatamente pelo amor que ele desenvolveu pela música. E o projeto Saúde Integral, onde hoje nós temos são 16 especialidades médicas, também alguns outros, fisioterapia, psicologia, acupuntura, exames preventivos, onde nós realizamos lá. Bom, a gente adquiriu esse terrenozinho aqui, perto da nossa ONG, não é? E nós esse é o nosso terreno atualmente, mas o nosso sonho é que isso vire isso, né? Então, Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. E é esse o nosso objetivo, né, da ONG Caminho do Bem, ela poder um dia se transformar nisso, e vai se transformar. E os nossos objetivos de eventos é exatamente para que a gente possa, né, nós vivemos de doação e a gente sabe quanto é difícil, não é? Começar qualquer trabalho é muito difícil, mas a gente é teimosinho e a gente está aqui exatamente para que essa semente seja plantada. Então, essa é a nossa ONG Caminho do Bem, e a gente quer agradecer demais a todos vocês. Cada ingresso vai ser um tijolinho aqui para a construção da nossa ONG. Muito obrigada. Vamos, então, à nossa palestra da noite não, né? Tarde ainda. Nosso querido, que veio lá da terrinha, é de bolo de rolo, é? Pão de queijo, né? Eita, gente boa esses meninos. A gente vai trazer o nosso querido Vitor Hugo, que vai continuar Romanos 8:9, pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Pode vir aqui, meu querido. Boa tarde a todos e a todas. É sempre uma alegria, um presente do coração, estarmos por essas terras tão abençoadas, que apesar de não ter pão de queijo, uma perda considerável, mas tem tanta gente boa, tantos corações encarnados e desencarnados, que nos aconchegam a alma e nos permitem sentir um tiquinho mais do Mestre nas nossas vidas. Eu espero do fundo do coração que nessas 1h15, quem tiver que dormir, Deus abençoa. Né? Se der, passa aqui, me dá um passe, né? Já que não vai permanecer conosco, pelo menos materialmente, dá uma contribuiçãozinha,
uma inspirada, né? Vai ser uma alegria. Agora, aqueles que forem continuar conosco, nesse tempo que a gente tem de reflexão, a nossa gratidão igualmente, né? Tanta gente trabalhando aí, aqui dentro, lá fora, e a gente agradece todo mundo, através da Silvinha, que sempre generosamente nos acolhe tão bem. A gente tem que tratar hoje desse versículo que está na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. É uma parte dele, na verdade, que foi sugerido, porque ele é um versículo um cadinho maior. A parte que a gente vai se dedicar é a seguinte: pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. E no estudo do Evangelho, uma das coisas tão importantes, para além da letra, é a gente sentir o Espírito. Aquilo que está por detrás da língua é o que motiva a essência. Então, por um minuto, eu espero que a gente possa aqui, no instante de silêncio, eu não sei vocês, mas quando às vezes vou estudar, eu fecho os olhos, sobretudo um versículo, eu fecho os olhos e na minha frente é como se eu imaginasse aquele versículo escrito. E ao invés de querer, em primeiro momento, interpretá-lo, eu faço uma pergunta: o que você tem a dizer para mim? O que de certo modo você pode comunicar com a minha história, com a minha trajetória, com as minhas lutas, com os meus desafios? Antes de eu querer falar algo dele, eu espero sentir no coração algo que aquele versículo possa falar comigo. Algo que possa fazer parte da minha vida. Então, eu me silenciarei durante esses 1 minuto e aqueles sentirem a vontade, pensa também nesse versículo, como a querer, né, entender do coração. Pois quem não tem o Espírito do Cristo não pertence a Ele. Repetindo, quem não tem o Espírito do Cristo não pertence a Ele. Pois bem, dentro do estudo que a gente gostaria de fazer aqui, nós gostaríamos de propor um trajeto, que é voltar no contexto da carta de Paulo aos Romanos, que o César já começou, perpassar o contexto do capítulo 8 para depois a gente ir para o versículo. E é interessante, quando nós vamos nos dedicar a atenção a estudar esse capítulo e a estudar essa carta, a gente entender, né, que elas não surgem do nada. Elas surgem sempre a partir de uma motivação muito especial. E o César pontuou que a relação de Paulo com Roma, e portanto escrever para os romanos, era muito importante para ele. Porque era um grande sonho que ele tinha, a bem verdade, desde o início da sua trajetória. Seria as culminâncias do que ele
queria fazer. É como se a gente imaginasse um jogador de futebol que joga nesses campinhos aí da vida, né? Tipo assim, de terra, essas coisas, de repente alcançar um time europeu de renome, de destaque, e falar, nu, né? Aonde eu cheguei? Então, seria alcançar realizações muito importantes. E o sonho, né, ou a relação de Paulo com Roma vai começar com um casal. Esse casal se chama Aquila e Prisca. Ele vai ter a oportunidade, quando ele encontra-se no oásis de Dan, ali no deserto trabalhando, naquele início de vida, ele vai ter a oportunidade de conviver com um casal, que sem perceber, ele já tinha prejudicado esse casal, por causa das perseguições que ele havia iniciado quando ele não respeitava o cristianismo, nem tampouco os cristãos, né? Sobretudo Áquila, né, o paizinho dele tinha sido golpeado por essas iniciativas dele. Então, sem perceber, Jesus colocou ele dentro de uma cena pedagógica, porque ele estava tendo a oportunidade de começar um processo muito importante para ele, que era de reconciliação com o próprio destino. Se existia nele o intuito sincero de colaborar com o cristianismo, nas suas variadas frentes, Jesus propusera para o seu coração um roteiro de reconstrução. Porque, afinal de contas, construir é da métrica divina. E para a construção, necessário é muitas vezes desconstruirmos para reconstruir. Diante daquele coração tão ardente, apaixonado que era o de Saulo, o desejo de servir ao Mestre, de estender a sua mensagem era grande, mas à primeira vista, um dos primeiros desafios não era tão somente querer estar em algum posto de trabalho, mas era harmonizar-se consigo mesmo. Porque, afinal de contas, o desejo de trabalhar sem que a gente não traga a essência do Cristo em nós pode nos levar a equívocos muito grandes. Porque no trabalho do Mestre, essencialmente, os nossos parâmetros de serviço estão naquele que é o nosso orientador. E como o próprio Mestre já havia dito, não pode o discípulo ser maior do que o Mestre. É preciso aprender com aqueles que podem nos guiar. Então, Jesus propõe para ele uma caminhada de reconstrução. Reconstrução. Ele inicialmente estaria em contato com aqueles que ele tinha prejudicado, com aquelas almas que de algum modo ele não tinha conseguido beneficiar, quando ele tinha todas as ferramentas religiosas a seu favor e ele acabou deturpando. Agora era concedida uma nova oportunidade, porque é da lei. Tudo que você desorganiza tem que reorganizar. Então a nossa evolução espiritual é semelhante a um quarto, né? Todas as vezes que a gente deixa ele uma bagunça, uma das atitudes pedagógicas da vida é, olha, vamos reorganizar, né? Vamos reorganizar. E apesar de muita gente dizer, né, que um ambiente organizado, desorganizado, ele tem uma certa organização, cada coisa está espontaneamente no lugar que gostaria de estar, ou seja, aquela toalha, né, molhando a cama, tá ali refrescando para a gente deitar depois, principalmente, nossa, eu cheguei aqui ontem, rapaz do céu, falei, Jesus, e esse ar quente aqui, né, não tem jeito de dar uma desligadinha nele não? Mas não deu, né, tá tudo certo. Mas é da lei, é preciso reorganizar.
é preciso reorganizar. E ele vai ter contato, né, sobretudo com esses corações que ele prejudicou. Ali, aquele casal representava o grupo de espíritos que ele precisava aprender a beneficiar desde então. E é curioso, nesse momento, que com a convivência, né, Paulo vai entendendo o que, que ele tinha feito. Só que Áquila e Prisca não sabia quem ele era. Aí chega um momento que ele se encoraja e decide se revelar. Falar: olha, sabe aquela pessoa que fez com que seu pai fosse morto? Sabe? Essa pessoa é eu. Então, Paulo passou por esse instante de constrangimento, de ter que olhar para alguma coisa que ele tinha feito, porque é constrangedor realmente. Você olhar para a bagunça que você fez, em muitos momentos, quando essa bagunça gerou muita dor, não é fácil. Não é fácil, mas é preciso coragem. E ele vai e conta assim, meio inibido, aquela coisa, e talvez ele experimenta uma das reações mais inusitadas, porque ao invés daquele casal olhar para ele e falar assim: seu desgramado, você acabou com a nossa vida, eles não dizem isso. Porque Paulo fala assim: olha, eu fiz isso, mas já aconteceu isso, isso e isso. Então, sim, eu errei. Mas Jesus me apareceu e o negócio está começando a dar uma consertada. E ele, meio receoso com aquele cenário, vai ouvir daqueles corações que não vão colocar o dedo na ferida, mas vão se alegrar pelas boas novas recebidas por aquele Espírito. E aí eles vão no arroubo da alma dizer: nós precisamos divulgar isso para todo mundo. Nós temos agora a mensagem do Cristo redivivo que aparecera a você, Saulo. As pessoas precisam ficar sabendo disso. E aonde eles se deliberam a ir para estender aquela boa notícia? Roma. Eles convidam Saulo de Tarso para ir para Roma. Só que Saulo, naquele instante, estava dentro de um processo pessoal. A necessidade de reconciliar com aqueles que ele tinha prejudicado. Então, naquele momento, diante de Áquila e Prisca, era a porta de entrada para os processos que viriam, e que ele ficaria um bom tempo, vivendo de vida simples, mas agora introduzido numa nova postura. É preciso aprender a abençoar. E ele então vai recusar o convite de se lançar, e ele vai para onde? Para Jerusalém. Ele tem o desejo de reencontrar-se com alguns corações que ele queria muito pedir perdão. É interessante a gente pensar que nenhuma carta ela vai surgir por isso mesmo ao acaso. E elas têm alguma coisinha a ver com a história dele. Porque na tarefa do bem, de certa forma, a gente pode observar que a gente vai ocupando os postos de serviço relacionados à nossa história espiritual também. É o que acontece no Sexo e Destino de André Luiz, quando a gente percebe que o orientador daquele agrupamento que acolhia espíritos deseducados na área da sexualidade era, na verdade, um coração que havia também tombado, mas que se erguera. Vamos observar na obra Ação e Reação o orientador também dos que estavam ali em processos purificadores em face da trajetória evolutiva era também alguém
que tinha se equivocado e que havia tornado. De algum modo, a gente vai ao centro espírita, ou qualquer que seja a fileira de trabalho que nos propomos, né, seja onde for, e a gente vai se afinizando. Nossa, eu gosto mais disso. Nossa, parece que aquilo ressoa mais comigo. Porque no fundo, alguma coisa tem de correlação. Porque o ideal é sempre que a tarefa nasça no nosso coração. Porque tudo que é plantado nas terras da alma não se perde. Tudo que é cultivado no solo do espírito rende e muito. Por isso é que a vida, dentro da didática de trabalho, une duas leis: lei de liberdade, lei de trabalho, como sendo parte do funcionamento. É necessário nos apresentarmos a algum posto de serviço, mas teremos com isso liberdade para escolher a depender das nascentes do nosso coração. Porque trabalhar aonde o que a gente faz tem significado para nós, não é prestar o serviço a alguém. É, no fundo, ter a oportunidade da gente aprimorar-se, transformar-se, iluminar-se com o que a gente realiza. Porque é algo que vibra, tem a ver com o que a gente é, com o que a gente sente, tem a ver com essência. Porque fazer um trabalho, quando a gente não tem muita ligação com ele, você pode até modificar de fora, mas Emmanuel chama atenção para aquilo que modifica de fora, mas não transforma de dentro. Que seja qualquer que seja a tarefa, o mais importante é dentro dela, talvez nos perguntarmos quanto de coração e por isso quanto de vida eu consigo trazer para aquilo que faço. Isso até mesmo para as questões profissionais, quando nós pensamos que ali há serviço divino em curso também. O quanto de vida a gente traz. E ultimamente tem me sensibilizado muito, né, ir a determinados lugares, né, normais do nosso dia a dia. Por exemplo, um supermercado, uma farmácia, lugares assim que a gente costuma ir e normalmente a gente vai porque precisa de alguma coisa, mas encontrar ali pessoas que, num simples atendimento, têm a capacidade de nos cativar. Aparentemente era só para passar o saquinho de trem, né, que está comprando ali, mas a pessoa tem condições de deixar impressões divinas naquilo que faz, naquilo que realiza. Ela não precisou levantar uma bandeira. Fala assim, eu sou cristão. Mas pelo jeito que ela trata algo do Cristo, é possível ser percebido, porque ela não simplesmente me tratou como mais alguém, um consumidor que veio consumir alguma coisa e tem que passar por ali, mas alguém que momentaneamente me encontrou em curso. E essa experiência de vida que vai se constituindo tão simples, ela vai sendo tão fundamental, porque para além do desafio de reconciliar-se com aqueles que ele tinha prejudicado, Paulo foi tendo que ganhar substância. Ganhar substância. Na atividade que ele se propunha a fazer, não era questão de palavras. Não era questão de palavras. E hoje, com o advento da inteligência artificial, palavras, frases e discursos ficaram ainda mais banais. Né, irmãozinho? Porque é só colocar lá, ChatGPT, né? Faça isso para mim. Eu quero um discurso tal, com especificações tal, a respeito do assunto tal, do jeito tal, com a quantidade de parágrafos. Pronto. Fica bonitinho. Cuidado, né? Pelo amor de Deus, não copia e cola uns trem daquilo, não. Os meus alunos uma vez fizeram isso, aí surgiu uns conteúdos diferentes nas respostas dele,
E eu, gente, mas eu não dei isso aqui não, de onde que o menino surgiu com isso? A gente vai lá consultar, né? Ah, nossa, entendi, parece tá muito parecido com a resposta do ChatGPT, não é? Curioso. Tem 2 pessoas não, um sistema artificial e uma pessoa pensando muito parecido, assim, tá bem próximo às suas ideias. Mas o curioso é que é preciso ganhar substância. É preciso ganhar substância. E Paulo, por mais que ele quisesse objetivos tão altos, a existência material direcionaria o seu coração para que ele pudesse apreender, apreender algo do Cristo, né? Eu até não sei se foi o ano passado que eu comentei, acho que foi, né? Da aula teste que eu fui fazer na escola que eu ia trabalhar. Se não foi, se eu tiver dito ou não dito, vocês ignorem, enfim, se tiver repetido. Mas fui fazer uma aula teste numa escola particular e tudo mais, minha primeira aula teste da vida. E aí, né, a professora, bênção de Deus, né, ela viu que eu tinha muita boa vontade, muita disposição. Mas ela viu também que eu precisava melhorar em algumas coisas. E ela foi muito assim, jogou muito limpo comigo, porque ela me olhou nos olhos. Ela entendeu, não é mais uma pessoa que está querendo, de certa maneira, a vaguinha, né? É alguém que está aqui. Vamos ajudar. E aí, ela foi e começou a contar um pouco da experiência dela. Falou assim: olha, eu tinha dado já aula teste. Ela falou: olha, você foi igual eu quando eu comecei. Fui fazer minha primeira aula teste, né? Fiz os slides bonitinho, apresentei, só faltou eu prestar atenção em relação a isso, 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 isso. Beleza. E diante da minha trajetória, ela falou, eu guardo uma frase que alguém me disse e que para mim foi muito significativa, que é: só pode se levantar para ensinar quem sentou para aprender. Então, fica tranquilo. Você está numa jornada muito boa. Você só precisa, de certa forma, estar disposto a aprender. Porque naturalmente você vai se levantar. E você tem condições de ser um ótimo professor. Tá? Me animou. Mas no fundo deu a descascada primeiro, que faz parte, é importante. Mas para depois pontuar, olha, é assim mesmo. É assim mesmo. E é muito curioso porque quando a gente pensa nesse espírito do evangelho, né, essa proposta de vida, e Alcione vai dizer que o evangelho é vibração e vida. Ela poderia ter utilizado qualquer que seja outra metáfora, mas falar de vibração, isso quer dizer assim, o evangelho, ele é alguma coisa que movimenta. Quando efetivamente nós o encontramos, alguma coisa tem que mexer. Não pode ser mais o mesmo. Porque não é questão do que nós vamos nos tornar para fora. Não é questão do que a gente vai apresentar diante dos olhos de outros em termos de rótulo. Inclusive, é uma mensagem de Emmanuel belíssima que se chama rotulagem. Onde ele vai dizer que o rótulo não tranquiliza. Não é questão de rótulo. Tem alguma coisa que se dá no plano do coração, algo que se movimenta. E é muito significativo. E hoje eu acredito que grande parte das pessoas que estejam aí no movimento espírita, sobretudo, que tenham mais de 30, 40 anos, né? É uma frase muito comum, nossa, o movimento precisa de jovens. Uma ideia muito comum que a gente encontra. E essencialmente, só que aqui façamos um esforço de abstração.
Porque talvez no campo das nossas expectativas, nós aguardemos muitos jovens que estejam dentro de um rótulo. Muitos jovens que têm um rótulo. Aquela pessoa mais quietinha, né? Vai sempre no centro, né? Tem um relacionamento extraordinário com os pais, pede benção, enfim. É aquela coisa bonitinha, fofa. Né? Que você olha e fala assim, gente, mas no fundo, o problema do rótulo se denuncia aí. Porque a gente, ao desejar uma juventude cheia de espiritualidade, talvez a nossa maior preocupação não deva se constituir em torno de aonde estão ou com quem estão, mas como estão vivendo em essência, para além das pessoas e dos lugares. Porque a gente vai entendendo que não existe um lugar demoníaco. É uma das ideias que Kardec, inclusive, trabalha dentro de O Livro dos Médiuns, na primeira parte mesmo, no capítulo 1, quando ele traz a questão, espíritos, ele vai dizer, olha, muita gente diz que o inferno é embaixo. Mas pera, se a Terra roda, o inferno também dá uma rodada, né? Medida que você vai, como é que fica, né? Tem hora que uns ficam no inferno, como é que essa questão assim, astronomicamente falando, ele traz uma provocação importante. Então, uma das coisas que Kardec faz ali naquele início, se a gente perceber, é quebrar as noções espaciais. Porque ele está dizendo assim, não é questão de espaço. Nós estamos mergulhados no mundo espiritual. De tal modo que nos acotovelamos. O quanto, em essência, nós temos nos preocupado com a vivência de uma juventude essencialmente espiritualizada. Porque na qualidade de pais e de mães, talvez surjam aquelas diretrizes, é muito natural. O desejo de que os corações sob a sua tutela caminhem sobre determinadas estradas, mas é justo pensarmos que para o mar de Deus, muitas são as possibilidades. E que mesmo não se constituam esses corações o espelho das nossas expectativas, não significa que esses corações estejam distanciados. O Chico mesmo gostava de pedir às pessoas para não considerarmos a juventude transviada, porque ele dizia, há muita gente que trabalha, há muita gente que estuda, há muita gente no bem, só que é para além do rótulo, para além do gosto musical, filosófico, para além da perspectiva política. A questão é o que vibra naquele coração, o que palpita naquele espírito, porque há ali presença divina. Há ali objetivos nobres a serem orquestrados com a existência, porque nenhum de nós desce à revelia das coisas. Lá em casa, por exemplo, eu tenho essa parte mais religiosa, mas minha irmã não tem. Então, normalmente ela vai no centro espírita quando eu faço palestra. Depois não vai. Tudo bem, né? Eu já agradeço que a gente se chama de irmãos. Ela prestigia, né? Eu amo demais ela. Talvez a nossa convivência, assim lá em casa, né? Eu com os meus pais, a gente está a caminho da regeneração. Eu com ela, a gente está no mundo ditoso, já assim, a caminho dos mundos celestes. Porque é muito boa a convivência.
E eu posso olhar para ela com toda a dignidade possível e reconhecer que naquele coração vibra o Mestre. Eu posso reconhecer com toda bondade, que ali naquele coração vibra o que palpita no coração do Mestre. Porque a dedicação que ela tem para aquilo que faz, o grau de responsabilidade com que ela lida com as coisas, porque ela é muito estudiosa. Imaginemos, ela vai ser médica veterinária, vai cuidar aí dos animaizinhos, ainda não humanos. Então, a gente às vezes até brinca, né? Que ela fala assim, nossa, na minha turma tem tanta gente que fica dormindo nas aulas, tanta gente que às vezes está cochilando. Aí eu falo assim, realmente você se destaca porque dá para perceber que você tem responsabilidade. Observemos, será que isso não é um distintivo? Esse sentimento de responsabilidade, eu ocuparei algum lugar no mundo. Como que eu vou? Enquanto profissional, por exemplo, a ela, como que eu vou operar tudo isso sem conhecimento de causa? Então, para além daquilo que a gente vai observando dos outros, para além do que está nas exterioridades, a gente precisa pensar no compromisso íntimo. E esse talvez seja um dos convites mais formidáveis da vida do apóstolo Paulo. Porque, a princípio, ele queria ser um grande propagandista do evangelho. Porque ele já começa querendo fazer propaganda. E Jesus coloca ele de molho para dizer, calma, vamos reconciliar com sua história. Vamos olhar para o seu coração. Vamos se perceber. Antes de qualquer coisa para fora, vamos realizar dentro. Vamos acalmar esse coração. Para que tanta ansiedade? Tanta euforia? Verifica as suas necessidades interiores. E esse percurso que a gente pode dizer de um esvaziamento dessas expectativas externas. Para Paulo foi tão significativo, porque no fundo, Jesus cuidou para que ele não caísse no mesmo equívoco que ele havia caído enquanto um defensor da lei judaica. Aderido à propaganda de ideias e esquecido da necessidade da vivência. No nosso caminho do evangelho é preciso substância. Substância. E substância nada mais é do que raízes. É preciso criarmos vínculo. Criarmos vínculo. O Paulo vai para Roma, antes disso ele manda a cartinha, mas se o tema da carta era a disputa, né, o desejo dos judeus falarem assim, eu tenho um Deus, e esse Deus é o nosso Deus, se o desejo dos judeus era esse, né, meio que rivalizando ali com os romanos ou com os gentios que pudessem se acercar daquela comunidade que estava se formando, a primeira coisa que ele, Saulo, tinha que fazer era, deixa eu ver se eu estou bem tranquilo, se eu já entendi que Deus é Deus de todo mundo. Então ele passa um bom tempo durante a vida dele, só para reharmonizar com isso daí e ficar em paz com essa questão, para que aquilo que ele fosse dizer tivesse tanta consistência. Porque o tempo de maturação, ele é essencial. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Deus é o único que age de dentro. É o único que age de dentro. O Apolo e o Paulo agiram de fora. Mas Deus agiu de dentro. Porque dar substância nada mais é do que amadurecer.
nos caminhos da vida. E é curioso, né? Paralelo a essa lição dessa professora que me deu aula teste, eu fui uma vez no Chico e tudo mais, e aí, no Chico, desencarnado já, só no lugar físico, assim. Infelizmente, não, eu nasci, ele tinha, já tinha, não, pera, eu nasci em 99, ele faleceu em 2002, então teve uma diferencinha aí. Mas eu sentei lá na cadeirinha, no memorial, e foi um momento muito especial, estava fazendo as minhas preces, estava num momento de recolhimento íntimo, e aí eu escutei, assim interiormente, alguém dizendo para mim: procura o teu lugar de aluno nas lições que ensinas. Procura o teu lugar de aluno nas lições que ensinas. No fundo, o Espírito amorosamente estava dizendo: abaixa a bola, pezinho no chão. O Evangelho é para você. Não esqueça disso. Quando Jesus encarna na terra, quando ele pisa no solo humano, quando ele escreve com a mão ali na areia, no fundo, é o símbolo perfeito para dizer: é preciso permitir que haja um contato mais direto entre as terras das nossas histórias e essa mensagem que não vem. Não é para estampar crucifixo, não é para estampar bandeira, camiseta, pode até ser, e faz tudo parte. Mas ela precisa ter um espaço diferente na nossa trajetória. Precisa dialogar com determinadas partes da nossa intimidade. Só que para isso acontecer, lembremos aquela oração que Jesus faz, tão simples. Graças te dou, Pai, porque revelastes essas coisas aos pequeninos e aos simples, e as ocultastes aos doutos e aos ditos sábios. Uma prece tão simples, mas Jesus estava, em outras palavras, considerando: é tão difícil a gente ouvir quando a gente é orgulhoso, é tão difícil penetrar quando a gente, de algum modo, se preenche tanto de si, das próprias certezas. Porque afinal de contas, será que realmente a nossa condição é essa mesma? De espíritos que já têm total capacidade de dizer algo sobre a vida? A retomada desse espírito do discipulado é uma das coisas que o apóstolo Paulo está considerando aqui nesse versículo. Para fazermos parte, pertencermos. Em outras palavras, a gente precisa, à primeira vista, estar aberto, estar disposto. E talvez em algumas áreas da nossa existência, Jesus já tenha penetrado. Em alguns desses espaços desse grande castelo íntimo, o Cristo já tem estado presente. Mas a questão é, tem alguns outros que a gente é bem fechadinho. Quando o Evangelho pensa em encontrar espaço para ocupar, a gente fala assim: aqui não. Até aqui. Mas daqui para frente, não. E é por isso que ele vai definir nesse capítulo 8 dois modelos de mentalidade.
A algum deles a gente vai pertencer a um modelo sarx, ou carne, né, conforme ele diz, e ao outro modelo, que é o modelo pneuma divino. São duas propostas de trabalho que vão estar em paralelo dentro da trajetória dele. E que ele vai nos oferecer como maneira de pensar. O Haroldo, se a gente for lá no YouTube, ele tem, no estudo das cartas de Paulo, ele vai falar sobre a sarx, que é esse termo carne que a gente traduz como se fosse a questão do corpo. Mas a gente poderia dizer que existe uma natureza animal, ou uma natureza baseada em dois pontos fundamentais, que é o interesse e a necessidade. Então, a sarx, ela pressupõe que em tudo a gente busque duas coisas: conforto e prazer. São as duas propostas da sarx. Mas existe o outro modelo, um modelo do espírito, que já está relacionado a um outro paradigma, que é o paradigma da vontade, que vai nos conduzir não ao conforto ou ao prazer, mas vai nos levar ao que a gente chama de realização. Então são duas propostas que cada qual preceituam objetivos e rotas. E não é questão de estabelecermos um plano dicotômico, porque a evolução, ela é um processo dialético, não é dicotômico. Quando dizemos dialético, queremos afirmar, ela é um processo do que o que eu quero ser, o que eu sou e o que dá para ser. Ou seja, quando eu olho para mim, tem coisas que estão muito bem estabelecidas e que não é simplesmente questão de dizer, eu não quero ser assim. Eu construí raízes, às vezes em determinadas maneiras de pensar. Então, nesse sentido, eu posso objetivar ser algo diferente, mas eu vou ter que olhar para a minha própria trajetória e dizer, olha, nesse momento dá para ser desse jeito. Dá para dar esse passo, dá para avançar nesse aspecto. Mas o que seria o modelo sarx? É um modelo que predomina o que a gente chama de egoísmo. E o egoísmo aqui enquanto cuidado consigo. E a gente vai pensar na questão 917. Até contei isso agora recente, numa live. Minha mãe, sábado passado, me deu um sanduíche. A alimentação dos pontos frágeis que eu tenho, assim. Eu reconheço. E aí, ganhei um sanduíche da minha mãe. Fui lá buscar. Bonitinho, é o sanduíche que eu mais amo da cidade, Carmo do Paranaíba. É ótimo, fantástico, assim, incrível o sanduíche. É simples, caseiro, tem uma memória muito boa, muito afetiva. E aí eu passei por uma rua que eu sabia que eu ia encontrar possivelmente irmãozinhos em situação de rua. Aí já vem os conflitos, né? O que a Sarx quer? O conforto, o prazer. Aí logo, né, comecei o meu dilema espiritual, porque ele era testemunho. Se Paulo enfrentou tanta coisa de fora, eu diria que aquele momento íntimo ali, eu comigo mesmo, naquela decisão, estava sendo. Aí, né, o que eu fiz? Eu parei a motinha, estava de bis, parei a motinha, deixei o sanduíche na bis. Calma lá, né? Vamos ver. Às vezes, eu pensei assim, às vezes ele já comeu, então. Aí eu guardo o sanduíche, aí dá para eu comer, né? Modelo Sarx, que é, eu tenho interesse
uma necessidade e ela é a minha prioridade. Mas o tanto que é desafiador, porque há um instinto chamado instinto de conservação. O que que esse instinto de conservação te diz? Você precisa cuidar da sua sobrevivência. Então, eu preciso me alimentar? Preciso. Mas olha, o engodo começa a partir daí. Precisa ser do sanduíche? Não, podia ser uma bolacha, água e sal, alguma coisa assim menos apetitosa? Poderia, mas qual era o meu interesse? O sanduíche. Pois bem, deixei o sanduíche lá, fui fazer a sondagem primeiro, né? Sem dizer: "Olha, gente, estou com um sanduíche ali, vocês já comeram?". Não foi assim. Foi menos evangélico, eu confesso. Porque aí comecei a ver, né, como eles tinham passado o dia, se tinham comido ou não. E aí eles falaram: "Olha, a gente ainda não comeu hoje". Ta todos os todas as possibilidades para o caminho de Jesus se dá, né, para trabalhar à vontade, falar: "Vou ajudar, é isso mesmo, é essa direção". Só que é curioso o egoísmo, porque ele não é uma questão simplesmente de ideia, o instinto é uma força interna de retenção, o instinto de conservação, porque ele tem a ver com cuidar da minha existência. Então, necessariamente parece que eu tenho que cuidar, assim, com unhas e dentes, comigo. Porque até o Fenelon vai dizer, é difícil desenraizar. É difícil desenraizar, porque tem raiz. Ou seja, eu já trago comigo muita propensão para cuidar de mim. Então, para eu ter condições, às vezes, de olhar para essa hora, e aí é a hora, às vezes, né? De outras situações também, mas particularmente a da alimentação é boa para a gente citar. Aí eu olhei e eu estava num conflito, era só um sanduíche, mas tinha em jogo a minha fome, e o meu interesse, a minha necessidade, o meu interesse, o meu prazer, o meu conforto. É porque eu também estava só desde o almoço, mas não justificava, porque eles não tinham comido nada. Aí, né, por fim, eu resolvi deixar o sanduíche. Foi um processo. Mas deixei lá. E se a gente talvez observar, diante de algumas ocorrências, momentos que você tinha que decidir uma coisa, e que às vezes começou a existir um certo conflito, uma divisão de opinião. Alguém quer ir para um lado e alguém quer ir para o outro. Às vezes essa sensação de retenção, de controle, de proteção vem aí. E a gente quer porque quer que a nossa vontade se satisfaça ali. E a gente naquele momento às vezes não pensa: "Poxa, é uma decisão e pode ser mais simples, pode ser mais tranquila". Por que gerar tamanho conflito quando a gente pode falar: "Tá, vamos fazer desse jeito, do seu jeito agora, depois a gente faz do meu". O quanto nós neutralizaríamos tudo isso, encontrando um outro caminho. Porque se a Sarx determina os anseios pessoais, esse modelo divino do Cristo, que Paulo vem aqui nos chamar a atenção, ele vem nos falar de uma outra proposta, que é, por exemplo, de diálogo, conversa. Para que brigar? Propõe. Para que impor? Vai abrindo-se caminhos e possibilidades a fim de que os nossos corações tenham condições de revelar alguma coisa. E é muito interessante, vamos avançar aqui no nosso estudo, fazendo um pequeno miudinho, né, dentro desse versículo.
Vamos destacar a palavrinha pertence. Pois quem não tem o Espírito do Cristo não pertence a Ele. O que é pertencer? Pertencer tem dois sentidos, pelo menos, quando a gente vai consultar no dicionário. Sentido de propriedade e o sentido de fazer parte. Essas duas palavrinhas, elas ficam em evidência. Beleza. Essas duas palavrinhas fazem parte da trajetória, esses dois significados fazem parte da trajetória de Paulo. E Emmanuel colabora para a gente entender isso. Vamos para Paulo e Estevão. Primeira referência que a gente vai buscar aqui. O primeiro uso do verbo pertence no Paulo e Estevão relacionado a Paulo. Aonde que é? Ele e Sadoc é o best friend, é o melhor amigo dele. Eles estavam conversando, resolvendo algumas coisas, falando sobre Estevão, no desejo de visitá-lo. E aí o Estevão, ele estava com audiência muito boa, as lives dele estavam dando um público muito bom, e ele falou assim, eu vou também, né, vamos assistir, que hora que está programado lá no YouTube para a gente acompanhar, vamos lá e a gente vai tirar algumas coisas a limpo com ele. Beleza. Eles confirmaram. Estavam dispostos. Nesse momento, Emmanuel, ele vai dizer assim, ainda por longo tempo, comentaram os fatos sociais, as tricas do farisaísmo a que pertenciam, os sucessos do presente e as esperanças do porvir. Então, Paulo, nesse momento, ele pertencia às tricas do farisaísmo. O que é tricas? Alguém sabe? Tricas vem de traquinagem, vem de roubadas, vem de artimanhas, as coisas desleais que o farisaísmo estava propondo. Então, nesse momento, lá no início da obra, Saulo pertencia ao farisaísmo. E Emmanuel chama a atenção da gente porque ele tem uma mensagem que chama farisaísmo. E ele vai definir, inclusive, o que seria o fariseu. Quais seriam as características do fariseu? Ele vai citar algumas interessantes. Ele diz, é a pessoa presunçosa, dogmática, exclusiva e pretensa privilegiada. 4 características. Será que tem alguma coisinha de fariseu na gente? Alguma coisinha? Talvez uma das 4? 2? 3? Todas? Presunção, dogmatismo, exclusivismo e pretenso privilégio. Essas 4 características. Então, primeira referência de Paulo e Estevão, Paulo pertence ao farisaísmo. Esse é um modelo Sarx. É a criatura que só pensa nela mesma. Acha que a vida vai resumir nela. Beleza, mas aí prossegue. Qual que é a segunda vez que a expressão pertence vai estar relacionada a Saulo? Vai estar lá no momento que ele vê Jesus. Depois, um tiquinho que ele vê Jesus, às portas de Damasco. Ele vê o mestre, fica encantado, e ele vai conversar com os ajudantes dele ali. E ali ele diz para eles o seguinte, porque eles ficam assustados com tudo que estava acontecendo. E aí ele diz assim, façam como quiserem, pois até agora vocês eram meus servos, mas de hora em diante eu também sou escravo, não pertenço
a mim mesmo. Então, primeiro ele pertencia ao farisaísmo. Nesse momento ele não pertencia a ele mesmo. Então houve, do momento inicial da obra até aquele instante, um deslocamento na personalidade dele, que é o deslocamento que vai acontecendo. A gente começa a colocar alguns pontos de interrogação em algumas áreas da nossa trajetória. Muito importante. E aí, curioso. Então, essa é a segunda ocorrência relacionada a ele mesmo. E aí, nesse momento, tem uma outra ocorrência interessante para a gente. Então, 2 já foi. Vamos para a terceira. Qual é a terceira? Ele estava diante de Ananias. Ananias estava na frente dele, bonitinho, tinha já curado ele, certinho. E aí Emmanuel vai narrar os desdobramentos daquele momento comovedor, do contato dele, Paulo, com aquele discípulo tão fiel que era Ananias. E aí é dito o seguinte: agora, agora ele, Paulo, pertenceria para sempre àquele Cristo amoroso e justo, que era o Messias prometido. Então, observemos o movimento de mudança, o movimento de pertencimento que está acontecendo no fórum do coração de Saulo. Movimento esse que também acontece nas nossas vidas, porque às vezes a gente também age de maneira mais orgulhosa e a vida também faz esse movimento com a gente. Sobretudo quando a gente precisa pedir perdão, sobretudo quando a gente precisa olhar para aquilo que não foi bom. É esse movimento que parece que a gente não pertence mais a si mesmo, porque aparentemente é uma decisão que nos coloca longe dos nossos alicerces de segurança. É um desnudar-se que nos toma, porque a humildade não é se colocar nada, é se tirar. É se tirar. Só que o nosso orgulho quer colocar. É o que acontece com Adão e Eva simbolicamente. Eles, comendo do fruto, tiveram a promessa da serpente que era: quando vocês comerem do fruto proibido, seus olhos vão se abrir e vocês vão se perceber como Deus. Aí o que acontece, segundo o texto bíblico? Os olhos deles se abrem, mas eles percebem que estão nus. Ou seja, o nosso orgulho nos leva a nos darmos conta na extensão das nossas fragilidades e limitações. Quanto mais nutrirmos a saques esse propósito, mais fica à vista a nossa pequenez, a nossa fragilidade, quando a gente poderia lidar com ela de um outro jeito. Então ele vai passando por esse processo para agora pertencer ao Cristo amoroso e justo. Só que em todo o processo de pertencimento existe um processo de verificação. Será que efetivamente a gente tem substância? Olha a quarta ocorrência de Paulo com pertencer no Paulo Estevão. Qual é o instante? O Paulo foi lá na casa do caminho para conversar com os cristãos. Ele está chegando depois de ter feito tudo o que fez. É a primeira vez que ele vai ser acolhido. E aí todo mundo fica em dúvida. A gente acolhe ou não acolhe? Isso aqui foi depois que Áquila e Prisca queriam ir para Roma. Aí ele fala, não, preciso ir lá reconciliar, vou reconstruir minha história. Aí ele vai,
nesse momento para Jerusalém e vai encontrar-se com o pessoal. Beleza? 15 minutos, gente. Já está acabando. Para quem está dormindo, só mais 15 minutos, hein? Vamos. Aí depois acho que é intervalo. Então, ele vai, pela primeira vez, pedir ali perdão pelo que ele tinha feito. Não tinha sido correto. Tudo bem, era preciso reconciliar. E aí, o João, o Tiago e o Pedro estavam decidindo: a gente abre as portas ou não abre as portas? Ele pertence ou não pertence? Aí, olha o que o Pedro vai dizer. Como que a gente vai saber? Nosso material de reconhecimento é o próprio Saulo. Olha que curioso. Como é que a gente sabe se pertence ou não ao Cristo? É só olhar a nossa vida. Em nós está gravado os caracteres daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente segue, daquilo que a gente busca. Melhor ainda quando a gente desencarna, que isso fica visível para Deus e o mundo. Ao nos observarem plasmados pelas nossas buscas e pelos nossos anseios, não tem jeito de mentir. O corpo espiritual revela tudo. Denuncia. Denuncia. Então, é o que Pedro está dizendo. Nosso material de reconhecimento é o próprio Saulo. Ele é o campo que revelará ou não a planta sagrada do Mestre. Ele é o lugarzinho. Se a gente olhar para ele, se a gente observar nele. Então, nesse instante, a questão do pertencimento ganha um corpo na vida de Saulo. Porque o fato da transformação dele ter sido genuína quer dizer alguma coisa do mestre tem que ficar nele. E aí, o Pedro vai dizer assim, olha, como a obra não nos pertence, é do Cristo, a gente vai colocar ele de molho. Se ele realmente pertencer ao Cristo, ele vai continuar aberto. Olha o milindre aqui que poderia ter acontecido. Gente do céu, pensa nessa hora. O Paulo fala assim, esse pessoal, né, tô vindo aqui me humilhando, o pessoal, né, não dá nem um pouquinho de credibilidade. Igual o irmãozinho falou, né, comentou do pastor, Deus não precisa dos nossos créditos, mas o Paulo ali, né, tinha um pouquinho do amor próprio ferido ali interiormente, porque, poxa gente, né, tô fazendo esse esforço todo, precisando de uma mãozinha, agora é hora de ajudar. Aí você chega e, uma portinha fechada. Mas quando o nosso compromisso é de verdade, não são as ocorrências que nos fazem mudá-lo. Não é o tempo que faz diluí-lo. Quando o nosso compromisso é sincero, é além do tempo e das circunstâncias. Como César também trouxe naquela citação, não é o tempo, não é a morte, não é a vida, não é nada que pode nos separar do amor divino, daquilo que genuinamente nos significa trajetória. Por isso que é importante nós trabalharmos perspectivas mais maduras dentro tanto do trabalho espírita quanto para a vida, porque às vezes por milindre a gente desiste de tanta coisa. Por milindre, às vezes a gente toma decisões tão precipitadas, porque o milindre, no fundo, é você dizendo assim, tinha uma possibilidade de dar certo, mas como não foi do meu jeito, eu não quero. Isso é delicado, porque a gente briga demais para ser do nosso jeito.
É absurdo. Isso em todos os campos. Mas a partir desse momento, Paulo vai começar então a pertencer. Ele aceita ficar de molho. Ele volta. Vai ficar ali na casa do caminho, porque naquela hora ele estava pobre, o Pix dele estava zerado, olhou lá no banco, né? Consultou todas as continhas dele que tinha disponível até aquela hora, olhou e falou: ixi, alguém precisa dar uma ajudinha, porque não está muito boa não a situação. Mas ele estava meio doente, né? Tava o combo de dificuldades possível. Aí o Barnabé vai lá chamar ele, fala: não, senhor, vamos lá, vamos ficar com a gente. Ele fica lá, fica na mesma cama do Estevão, pega os textos do Estevão. É um momento especial. Mas se ele tivesse melindrado, não teria acontecido. Era preciso pertencer. Era preciso pertencer. E aí mais à frente, Emmanuel de novo. Próxima ocorrência do pertencer na vida de Paulo, só que agora na igreja de Antioquia. Aqui é Paulo Vano Baixo. Ele está feliz da vida, está trabalhando, está com a alma feliz, encontrou um tanto de gente boa, que acolhe, que pensa mais ou menos como ele. Ele estava muito feliz. Pensa numa pessoa contente, aquela felicidade simples. Né? Ele já não tinha mais o cartão Black que o pai dele tinha dado para ele, né? Os lugarzinhos que ele frequentava já não era mais alta sociedade, já não tinha cargo de prestígio, ele era um tecelão, a vida estava bem simples, e às vezes é o que tem faltado para a gente, um pouco mais de simplicidade. Porque no modelo Sachs a gente quer tanta coisa, e se apega a tanta coisa. Não tem nenhum problema ter. Mas é só não submeter a nossa identidade ao que a gente possui. Então ele está muito feliz, encontrou gente que trabalha, né, na mesma direção que ele, estava bem harmonizado. Ele estava sentindo que era melhor ainda que na casa do caminho, então estava, nossa, indescritível. Indescritível. E Abigail já tinha dito para ele, que chegaria um momento que ele encontraria. E então eu acho que ele estava em terra firme aqui, muito feliz. Mas esse modelo de vivência não tem por que competir, não tem por que impor. A gente está junto. E aí, Emmanuel diz o seguinte, a respeito da igreja de Antioquia. As assembleias eram dominadas por ascendentes profundos de amor espiritual. A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos. As dores e os júbilos de um pertenciam a todos. Então, quanto mais vamos nos afinizando com as estradas do Evangelho, mais esse pertencimento vai nos direcionando para qual rumo? As dores e os júbilos de um começam a fazer parte. Porque a gente vai entendendo depois aquela noção tão profunda de Paulo sobre o corpo. E a gente ser célula dele. Porque nós somos afetados pelas vidas que nos cercam tanto quanto nós afetamos. É um princípio da existência. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai-vos com os que choram. Pertencer ao Cristo, alegrar com os que se alegram. Tanto que é difícil a gente achar bom contemplar as conquistas das pessoas. Às vezes a gente fica feliz, entusiasmado, nossa, que bênção! Olha o que fulano alcançou, olha o que ele está realizando. Normalmente a gente vai lá, puxa o tapete, coloca isso e aquilo. Para quê? O que a gente vai estar ganhando? Quando a gente poderia ter a leveza de poder
se alegrar. Tanto quanto é necessário chorar essas dores. Estar veiculado o desafio que o Espírito Verdade nos diz. Se ao Cristo cabe vencer o mal, o nosso é impiedade. Porque às vezes a gente é indiferente ou duro demais com os outros. Quando o nosso papel é, às vezes, chorar com os que estão chorando. Compadecer-se daqueles que estão conosco. A essência do Espírito do Cristo. O rapazinho de 5 minutos. Está acabando. Ontem, na hora que eu estava no avião, né, eu e a amiga, aí eu acordei e teve uma hora que o meu estofado atrás é pouco, e aí a gente, quando fica sentado muito tempo, tem um pouquinho mais de dificuldade, né, porque o espaço é mais curto assim, e o estofado não é o suficiente. Mas, enfim, eu sei que para muita gente já deve estar doído sentar na cadeira, mas eu agradeço a, a atenção. Vamos lá, vamos terminar. Então, no fundo, esse pertencimento que Paulo foi experimentando levou ele a sair de si mesmo para contemplar a oportunidade de viver com todos. Nunca se fez tão necessário nos dias atuais que a gente superasse as fronteiras políticas, religiosas, sexuais, étnicas, de toda a natureza. Porque isso é o que vai nos dizer do Espírito do Cristo. Porque no fundo nos será perguntado: quando você deu conta de ultrapassar de si mesmo para enxergar melhor quem está do seu lado? Quando você conseguiu avançar para além dos seus preconceitos, para olhar para aquele que está com você e dizer assim: olha, está tudo bem, fica à vontade para pensar como você deseja, mas que a gente não perca o compromisso de desejar o melhor em favor do outro, porque a gente se envolveu numa disputa que no fundo não tem motivo, para chegar a lugares que no fundo a gente olha e pensa: para quê? Aonde? Nós estamos indo muitas vezes com essas pretensões de pertencer, enquanto essa propriedade daquilo que não é nosso. Porque no fundo a autoridade, poder e tantas outras coisas, imagina, às vezes numa família se desfazem elos por causa de herança. Aonde será que a gente se perdeu no conjunto dessa obra divina? Porque o nosso desafio é ser como Estevão. E a gente termina falando dele. Estevão, num momento que ele foi inquirido, eu vou falar rapidinho. Num momento que ele foi inquirido por Saulo sobre de onde ele era, o Estevão disse: eu pertenço à tribo de Issacar, que é um dos filhos de Jacó, ou Israel. Ele pertence a essa tribo. As tribos, as 12 tribos, elas receberam dádivas espirituais simbolicamente. E cada uma tinha uma missão. O significado de Issacar tem a ver com um jumento forte. Jumento forte. Então, é a tribo dos jumentos. Fortes. Mas tá, se você lembrar de uma passagem bíblica, você já vai entender. Quando Jesus foi entrar em Jerusalém, aplaudido pelas glórias humanas, ele entrou num jumento. Quem que resguardou Jesus de tocar aquelas bajulações ou tão somente os méritos humanos? Os jumentos. Todos aqueles que vinculam-se a essa tribo tinham um compromisso. Não as sarques, não as glórias humanas, mas revelar o compromisso divino, trazer o Messias no coração puro e simples. É o que Gesiel fez. Foi esse jumentinho, enquanto esse ser encarnado trabalhou e muito, de tamanha forma que fez com que Saulo, impactado pela beleza desse coração,
deixasse de pertencer a si mesmo para pertencer também ao Cristo. Obrigado pela paciência, que Deus nos abençoe. A gente quer dar um aviso, está tendo um cartaz lá fora, um banner, vai ter o 4º workshop médico espírita de Pernambuco, dia 30 de novembro, isso. Reflexões sobre a paz e a saúde. Vai ser lá na Federação Espírita Pernambucana, investimento R$20 mais 1 quilo de alimentos, tá? Tem, além do banner, tem os panfletos lá fora, então, aqueles que se interessarem vão, maravilhoso, né? Sempre os nossos workshops da AME são maravilhosos, tá? Nós vamos ter um intervalo agora, esse intervalo vai ser mais curto, 30 minutos, então a gente volta às 15... Que horas? 15h45, a gente retorna com a nossa palestra final. Quem tiver perguntas, tá? Tem, dentro das pastas tem um bloquinho aí para perguntas, vocês entreguem para os nossos evangelizandos que estão ali nas laterais, que no final os palestrantes vão responder, tá bom? Vamos lá. Comer pão de queijo, que aqui tem sim pão de queijo, viu, Vitor? Também está transmitindo ainda? Para quem está pela internet, pode também mandar as perguntas pelo chat.